Então vamos começar a nossa terceira aula aqui na oficina. Me conta aí como é que vocês desenvolveram os seus textos na primeira e na segunda aula, já falando sobre um chamado interno, sobre camadas. O que será que essa terceira aula vai nos trazer? Lembrando, né, que essa oficina com o oráculo é o oráculo Guardiões da Floresta, que eu estou tirando aqui para vocês, que é este daqui. Aqui eu já mostrei detalhes desse oráculo, vou deixar aqui no link para vocês acessarem quem ainda não viu. E antes de começar, eu quero dar uma dica para vocês. De sempre ter um caderno, né? Como vocês sabem, eu também estou fazendo as aulas dessa oficina, porque também para mim é uma novidade, né? Eu nunca sei o tema da aula, então eu estou usando este caderno aqui. Para quem viu na primeira aula lá que eu indiquei ele, acabei comprando esse caderno para ser meu aliado aqui nessa jornada da oficina. E aí no finalzinho eu mostro pra vocês como é que tá ficando o texto e tudo mais, tá bom? Mas eu queria mostrar pra vocês o meu grimório, que é onde eu coloco todos os meus poemas prontos, recortes de jornais do qual eu apareci, né? Porque os poemas já foram pro jornal. Se eu recebo alguns bilhetes também coloco aqui. Então, este aqui é o meu grimório. E ele já tá super já cheio, tá quase já acabando. E eu gosto bastante dele porque ele tem este elástico aqui. E eu vou mostrar pra vocês algumas páginas pra vocês verem como que é. Olha, esses aqui são os poemas que já faz parte do meu livro. Então, quando eles ficavam prontos, eu já colocava direto pra cá. E é legal vocês terem um caderno assim também, né? Porque este aqui da oficina que eu estou usando, ele é bem assim, livre assim, né? Eu não fico muito preocupada em deixar ele super certinho. Eu posso riscar também se tiver errado algumas coisas. E esse daqui eu já deixo pra ser aquele caderno que tá bem pronto mesmo, o texto, que eu não vou mexer mais, então ele fica aqui armazenado. E aí eu vou mostrar aqui um recorte pra vocês, olha. Também coloquei aqui os recortes de jornal. E deixa eu ver o que eu posso mostrar, né? Porque são coisas bem pessoais também. Esse poema aqui, ó, ele fez parte da antologia da Lura, então eu imprimi num cartãozinho e coloquei aqui. E assim, sabe, são coisas assim que são importantes pra mim, eu vou colocando aqui. E isso é uma dica também pra vocês, porque tudo que remete assim é algo profundo, que foi importante, isso também contribui muito para nossa escrita. Então ter um caderno, um grimório, enfim, um lugar assim bem seguro para você guardar os seus pensamentos, os seus textos prontos, é super legal. Então o meu é este aqui e este aqui é o caderno da oficina que eu estou fazendo aqui com vocês. Dito isso, vamos tirar nossa carta para ver qual é a energia que vai nos guiar nessa aula. A carta que saiu nessa terceira aula foi o rato e o botão de ouro, e essa carta aqui simboliza a inocência. E aí eu dei uma lidinha no livro guia, e ela assim, como ela é a carta zero, ela remete ao louco lá do tarô. Então por isso que é o marco zero. E o que essa carta simboliza, né? Aqui ela tá falando sobre o início da jornada. E o início da jornada com essa inocência, o que ela quer dizer, né? Eu vou pegar aqui toda a nossa trajetória durante essa oficina, né, sobre tudo que a gente aprendeu nas outras aulas, porque faz muito sentido essa carta ser a terceira aqui. Lá na primeira aula, a gente estava o quê? Tentando ouvir o nosso chamado interno, né, o que a gente queria libertar daqui de dentro. E na nossa segunda aula, a gente estava falando sobre camadas. Para a gente conseguir ser o que a gente precisa realmente cavucar, né, descascar aquela cebola que eu falei para vocês, para a gente conseguir enxergar a questão real do que está ali, né, nos atrasando, nos impedindo de fluir, ou aquilo que a gente quer colocar para fora e não consegue, né, tirar aquelas camadas que nos impedem de ser a gente mesmo. E aqui ela fala muito sobre, eu já fiz tudo isso, eu já ouvi o meu chamado interno, já tirei tudo que não me representa mais. O que eu vou fazer a partir de agora? É uma nova jornada. É uma jornada que você pode trilhar a partir do que você quiser. É realmente um marco zero aqui. Você já
resolveu todas as suas questões internas, aquelas questões que estavam te impedindo de fluir, aquelas questões que você estava deixando para depois. E aqui o rato também ele fala muito sobre se adaptar, né? Você já passou por toda essa jornada turbulenta e agora você pode sim começar um caminho novo e se adaptar. E aqui o que a inocência quer dizer nessa carta, né? A inocência que fala muito sobre o olhar da criança, que ela não vê maldade nas coisas. E isso não é uma coisa negativa nessa carta, é uma coisa muito positiva. Você sim pode começar uma jornada nova com essa inocência de começar as coisas pela primeira vez. E é realmente como uma criança sonhadora, que ela não tem medo de... Desculpa, gente, minha garganta ainda está meio estranha. Ela não tem medo de começar algo novo, ela simplesmente vai pelo impulso de querer descobrir, pela curiosidade, né? Eu acho que a inocência e a curiosidade aqui ela está bem atrelada a essa energia da nossa oficina. E é muito louco assim, e porque o rato aqui, ele é um ser muito pequenininho, né? E algumas pessoas podem realmente menosprezar esse rato. Algumas pessoas têm medo de ratos e elas acham que rato na casa é algo de que tá falando que é algo sujo. E não. Esse rato aqui, ele é pequenininho, mas ele se adapta às situações, né? Às situações perigosas, aonde ele vai, porque ele é muito atiçado pela sua curiosidade. E realmente tem uma inocência aqui. Ele não calcula o risco que ele vai correr. Se ele quer entrar numa casa, se ele quer entrar em algum ambiente, ele simplesmente vai pelo impulso da curiosidade dele. Eu acho que é muito sobre isso aqui, né? Você pode parecer um ser muito assim frágil, mas você não é frágil. Você vai conseguir se adaptar a situações que você realmente está sentindo que você quer vivenciar. Às vezes a gente realmente tem alguns starts assim na vida, fala, nossa, nesse momento aqui eu queria tanto começar algo novo, mas será que faz sentido eu começar agora, nessa altura da vida? E, gente, não tem um tempo, não tem algo que delimita que você pode fazer até esse certo ponto. Não. Eu acho que cada um tem uma evolução diferente, tem um relógio interno diferente. Inclusive, tem um poema meu, que depois eu vou pegar ali para ler para vocês, que faz todo sentido aqui também. Então, cada um tem a sua essência e tem o seu momento certo de fazer as coisas. Se você, não importa a idade que você tá, você sente que você já finalizou um ciclo, né, dentro de uma relação, dentro de um trabalho, dentro de um ciclo, né, social, e você quer partir para uma outra coisa, só que você não sabe o que vai esperar. Realmente a gente não sabe. Mesmo quando a gente tem assim um pouquinho de um spoiler que pode acontecer, a gente não sabe o que realmente vai acontecer, porque a vida ela é muito imprevisível. E eu acho que a gente tem que aqui pegar essa energia do rato, essa energia do botão de ouro e ser criança novamente, ver a vida com o olhar de uma criança que não vê maldade nas coisas, que não vê dificuldades nas coisas, ela simplesmente vai. E quando uma criança ela vai fazer, ela vai brincar, ela vai lá, ela cai e se machuca, vamos dizer, rala o joelho. Naquele momento ela vai ficar assustada, mas passou 10 minutos, ela já vai esquecer e vai fazer a mesma coisa de novo, ou vai tentar outra coisa. Eu acho que a gente tem que pegar isso, né, essa essência de uma criança aventureira, de uma criança sonhadora e seguir os caminhos que você quer e você deseja. Eu vou pegar um poema aqui para ler para vocês, que eu acho que encaixa bastante aqui. Eu acho que eu ainda não li ele nessa oficina. Se eu li, gente, vamos reforçar ele aqui, porque ele veio muito forte na minha mente e eu acho que vocês precisam escutar ele novamente, se vocês já escutaram. Então é o meu poema do meu livro, né? Era só um poema até você ler. E o poema chama Relógio Interno. E ele diz o seguinte: quanto mais você tentar arrumar algo que não está quebrado em ti, mais atrasado irá ficar. Tentar se encaixar em um ritmo que não é seu é um desperdício de você mesma. Aceite sua essência e exale o seu melhor. A vida só vai fazer sentido quando você se libertar das caixas que tentam te colocar. Ser você mesma é seu maior dom. E eu acho que, tipo, essas cartas aqui, elas estão conversando super certinhas, né? Ali a gente podia estar tentando se encaixar num ambiente
às vezes a gente nem sabe por quê, a gente tá tentando se encaixar nesse ambiente, mas por algum motivo a gente tá tentando e parece que as coisas não fluem. Realmente elas não vão fluir, porque a gente está tentando ser alguém que a gente não é, ou a gente está tentando prender uma potência dentro da gente que quer exalar, mas naquele momento parece que ela não se encaixa, né? Então, essa jornada aqui de ouvir esse chamado, de tirar tudo isso que não nos representa mais, é a gente estar respeitando o nosso relógio interno, fazer essa limpeza interna para a gente poder ouvir no nosso tic-tac interno, para a gente poder realmente ver qual é o próximo passo que eu vou dar. E às vezes esse próximo passo, ele não vai vir assim tão claramente, falar, nossa, é por aqui que eu vou. Não é assim. E assim, usar essa simbologia da inocência, né? A gente pode criar os nossos caminhos. E às vezes esse criar, né, esse sonhar de uma criança, essa inocência, ela vem muito assim subjetiva, né? Ela não é uma coisa tão clara. Então a gente pode pegar isso e analisar e ver o que ela nos representa nesse momento da vida, porque cada passinho que a gente dá é uma representação diferente, cada momento que a gente está vivendo a gente pode ressignificar dentro dessa mensagem. Enfim, são tantas ramificações, eu sempre reforço isso aqui para vocês na oficina. A vida ela é feita de muitas ramificações. O que vai definir é o caminho que a gente quer seguir. E se a gente pegou essa rua e chegou lá, é uma rua sem saída, ou é uma rua que tem muitas bifurcações, ou é uma rua que não faz mais muito sentido você estar andando por ali, por que não a gente não dar uns passinhos para trás e voltar e ver outros caminhos? Ou a gente fazer um caminho ali mesmo, não sei, escalar a montanha que está ali, sabe? Não existe uma regra, não existe um certo e um errado. Existe muito sobre o que a gente sente, o que a gente deseja. E às vezes isso pode parecer muito lúdico, né? Para uma sociedade que está sempre reprimindo nossos sonhos, nossos desejos, a nossa, sabe, a nossa essência mesmo. Então essa carta da inocência vem nos lembrar que a gente sim pode ser adaptável às situações, mas a gente não pode abafar o que a gente realmente é. A gente pode se adaptar para a gente colocar o que a gente é, o que a gente quer, mas a gente não pode abafar o que a gente é. A adaptação é algo que vem para nos aliar aqui, né? É algo que vem para nos conduzir e não para nos sufocar. Às vezes a gente fala assim, essa situação tá tão ruim, mas eu tenho que me adaptar a ela. Eu acho que esse tipo de adaptação é muito tóxica, né? Essa adaptação é você conseguir colocar o seu projeto, conseguir colocar você como você é, dentro de uma realidade que você consegue respirar o seu próprio ar. Não é o ar do outro e você não se sente sufocada. Vocês conseguem entender a diferença desse adaptação? Porque na minha cabeça, adaptação sempre foi algo muito leve, de você adaptar a sua essência para um momento assim. Mas eu consigo assim também sentir que às vezes a pessoa acha que o adaptar vem muito atrelado do que não poder mudar a situação, se adaptar naquela situação que mesmo que seja sufocante. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, né, o que pra mim pode ser uma coisa bem leve, a pessoa pode estar absorvendo isso de um lado contrário, que é bem sufocante. Então, vamos deixar aqui bem claro que se adaptar é de acordo com a sua essência e não sufocando ela, e sim dando liberdade para ela florescer. E aqui, olha, gente, vou deixar vocês tirarem um print desse pequeno rato aventureiro no meio dessas flores. O que será que ele está fazendo aqui, né? Olha, você pode também poder escrever a partir dessa imagem, tá? Você não precisa focar realmente na palavra aqui, no significado dela. Você pode realmente sentir o que esse ratinho e esses botões de ouro estão falando para vocês. Porque eu acho que essa essência aqui da oficina, ela é muito assim fluida, porque você pode tanto escrever a partir do que eu tô falando, do significado, do nome da carta, do animalzinho, da flor, ou simplesmente da imagem, né? Olha só, o ratinho está aqui de cabeça para baixo, olhando assim, o que será que ele está fazendo aqui, né? O que será que ele está planejando fazer? E você pode também tirar a sua escrita a partir desta imagem, das cores que ela representa, enfim, do número da carta, que é o número 0, né? O que esse número 0 representa para vocês? Aqui muito ele fala sobre esse início de jornada. É um momento de você iniciar algo novo, porque você já fechou um ciclo. Toda aquela parte que você estava com dificuldade
você conseguiu fechar. E a partir de agora você está pronto para iniciar uma nova jornada. E pode ser que você nem saiba mesmo qual é essa jornada, mas você vai. E pelo caminho você vai conseguindo perceber os sinais e moldando isso dentro de você e fora de você. Eu queria comentar uma coisa aqui. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu fui participar de uma feira literária, minha primeira feira literária como autora. E nessa feira eu recebi tantos sinais, gente. E assim, um sinal assim que eu gostei muito, assim, que eu acho que foi muito significativo pra mim, foi uma criança, olha só, tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui. Uma criança de 2, 3 anos que eu não conheço, ela pegou um poema de uma gaiolinha de uma outra mesa que estava escrito assim, liberte um poema. Ela pegou um poema lá e simplesmente ela foi até a minha mesa, ela atravessou assim a tenda, assim, ela foi até a minha mesa, abriu e colocou em cima do meu livro. E o poema dizia, perdi o medo, voei. Gente, eu acho que ele teve tanto simbolismo de uma criança que tem uma alma sonhadora, que ela não tem medo de nada. Ela foi lá e colocou esse poema em cima do meu livro, que é um livro, né, este aqui, que é um livro que é o meu sonho, que ele tem um propósito muito grande de poder abraçar as pessoas. Que eu também consegui ver isso muito na feira, as pessoas se identificando, se emocionando com os poemas. Então, eu acredito que isso, né? Eu acho que agora, né, analisando tudo, é muito simbólico essa carta ter saído agora, a carta da inocência, com essa mensagem que eu consegui receber lá na feira, que uma criança, que ela simplesmente é curiosa, pegou um poema e ela depositou, né, pousou um poema em cima do meu livro, que era para me dizer, para mim não ter medo, porque a partir do momento que eu sigo o que eu sou, que eu escuto a minha essência, que eu desbloqueio, tiro tudo aquilo que não é meu, eu consigo voar. E, gente, tem coisa mais linda do que isso? E presta atenção, assim, no seu arredor. Às vezes é uma coisa muito sutil, assim, você vai ouvir uma conversa, ou alguém vai passar perto de você, você vai sentir um cheiro, assim, que vai te despertar algo. Enfim, são tantas coisas que pode estar te dizendo alguma coisa muito importante. E às vezes da correria do dia a dia, o que a gente faz? A gente abafa os sinais e depois a gente fica pedindo sinal para o universo, mas o universo já está dando esses sinais, é só a gente que não está desacelerando para poder ouvir. Então essa é a aula mesmo de um iniciar da caminhada. O que vocês vão escrever agora? O que eu quero? A partir de agora, o que eu quero para minha vida? E é para sua vida no geral, tá? Não precisa ser só profissional, não precisa só no ambiente familiar, numa relação. Senta e a primeira coisa que vier na sua cabeça, você coloca no papel e escreve. Não fica tentando achar as palavras mais bonitas, achar a fluidez do seu texto perfeito para você começar a escrever. O que vier na sua cabeça, você vai colocar neste papel e a partir de aí você vai conseguir ver qual vai ser os seus próximos passos da jornada. E uma coisa importante que eu sempre reforço em todas as aulas, se você ainda não está nesse momento, você ainda está lá no momento de tentar te ouvir, está no momento de você descascar a sua cebola interna, não fique preocupado em você querer escrever algo muito, assim, como que eu digo, muito certinho agora, assim, sabe? Você não precisa ter clareza de nada. Até porque a oficina não é pra gente ter clareza de nada, é pra gente poder colocar pra fora as coisas e a partir daí conseguir entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui dentro, né? E é isso. Me diga o que vocês acharam dessa carta. Eu acho essa carta tão fofa. Porque esse ratinho, não sei se vocês conseguem ver o olhinho dele. É um olhinho de um serzinho curioso que está sempre pronto para as aventuras. Não importa o perigo, né, que pode estar por ali. Tem muito disso, né? Às vezes você sabe o que você quer, mas você tem medo porque para chegar até ali você vai ter que passar por algumas situações que vai sair da zona de conforto, né? Eu acho que se você tem muito isso no coração que você deseja, eu acho que a gente tem sim que passar por isso, porque a vida ela não é uma colônia de férias, né? A gente vai ter uns momentos mais desafiadores pelo caminho, mas a gente tem um propósito dentro da gente. Eu acho que tudo se torna um pouco mais fácil, mais leve, porque a gente entende os processos, né? Para chegar lá eu vou ter que passar por essas situações, eu posso me adaptar, eu posso mudar de rota, eu posso sentar e esperar um pouco, porque é o meu processo. Não adianta, que nem eu tava falando no poema, não adianta a gente tentar
se encaixar numa rotina de um outro, porque a rotina dele é dele, se encaixa na sua, cada um tem a sua rotina, o seu momento, os seus despertares, a forma de chegar até lá. Pode ser que para um é muito mais fácil, né? E para outros vai demorar um pouco mais. Então, não tentar se comparar. Eu acho que nesse momento que a gente está sempre, né, em contato, mais pela internet e tal, de estar sempre olhando, né, o que o outro está fazendo, vamos ver o que o outro está fazendo e pegar como inspiração e não como regra, tá? E porque até você pode achar uma coisa muito legal que ele está fazendo, mas você pode fazer exatamente o que ele fez e chegar lá naquele ponto que ele está. Pode ser que você não sinta nada, porque aquela jornada foi dele, a sua é outra. Pegar inspiração é legal, porque a inspiração dá um gás pra gente, mas encontrar nossas próprias ferramentas e nossos próprios meios de realizar nossos sonhos e nossos desejos. E que a gente não seja sufocado pela experiência do outro. Tudo bem? Espero que vocês entendam tudo isso. E se você não entendeu, tudo bem também. Você pode voltar nesse vídeo quantas vezes você quiser. E a nossa terceira aula aqui, conversando super com as outras duas. E, gente, eu tô separando as cartas aqui pro nosso final lá, que acabar nossas 7 aulas. Eu vou vir mostrar todas as cartas, dar uma leitura geral, mostrar os meus textos também. Vai comentando aqui o seu processo de escrita, se você quiser colocar um trecho do seu texto, ou só comentar o que você sentiu, se fez sentido essa jornada até aqui, que ponto da jornada que você está. Sinta-se à vontade para poder compartilhar aqui. E sempre peço para todo mundo ser muito respeitoso com as palavras das pessoas aqui. Se você não concorda com alguma coisa que você leu, você pode falar que não concorda, mas de um jeito mais carinhoso, de um jeito mais gentil. Porque a partir do momento que a gente coloca para fora, é uma coisa muito íntima. Então, vamos, né, tentar acolher isso de todo mundo. Vamos formar uma comunidade muito gostosa aqui nos comentários. E é isso. Também espero ver vocês por aí. E quem sabe a gente consegue fazer uma oficina presencial, se vocês gostarem, se vocês toparem. E porque eu fiquei muito empolgada de participar da primeira... Eu fiquei muito empolgada de participar como autora lá do Festival de Marília, né, que foi a FLIM, encontrar pessoas ali, conversar sobre os poemas, sobre os sentimentos. Então eu acho super legal que essa oficina também possa acontecer presencial para a gente poder trocar ali. Enfim, esse é um dos meus desejos, vou deixar a vida me mostrar os caminhos. Por enquanto estou aqui, né, passando toda essa informação para vocês, compartilhando os meus sentimentos. E eu tô amando porque as cartas de oráculos, elas sempre traz algo que a gente precisa no momento e sempre conversa, né, com algo que já aconteceu, algo que está acontecendo ou algo que vai acontecer. Então, para você prestar atenção nessa sua caminhada, porque às vezes a carta não vai falar exatamente hoje com você. Pode ser que ela vai falar um pouquinho depois ou ela já vai falar de algo que já aconteceu. Essa oficina realmente é pra gente olhar para dentro e perceber os sinais da vida. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. E a gente se vê, se lê e se inscreve na próxima aula.